A minha filha deixou os seus 3 filhos comigo no meu pequeno apartamento, disse. Chego daqui a 2 horas, mas não voltou um dia ou um ano depois. 15 anos depois, ela interpôs uma ação judicial acusando-me de rapto. No julgamento, simplesmente entreguei o envelope. O juiz inclinou-se para trás e perguntou: Sabem o que está lá dentro? Respondi calmamente: Ainda não. Uma história que todas as mães deveriam ouvir. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são, vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. A data atual é 27 de agosto de 2025. Antes de mergulharmos nesta história, digam-me nos comentários de que país estão a assistir a este vídeo e quantos anos têm. É sempre bom saber quem nos acompanha. Agora, vamos ao que interessa. Imaginem uma mulher chamada Vitória, com 62 anos, numa pequena casa em Coimbra, Portugal, onde o ar cheira a castanhas assadas no outono e o Tejo parece distante, mas as memórias fluem como o Mondego. Vitória tremia ao segurar o envelope nas mãos calejadas, aquelas que haviam costurado roupas, cozinhado sopas de grão e limpado lágrimas de 3 meninos abandonados. O tribunal era frio, com paredes de azulejos desbotados que ecoavam vozes graves, e ali estava ela, enfrentando a filha que havia desaparecido há 15 anos. Ana, a filha, agora com 38 anos, ajustava o casaco elegante, comprado talvez em alguma loja chique de Lisboa, com um gesto calculado que Vitória conhecia bem. O mesmo que usara para deixar os filhos Pedro, João e Miguel à porta daquela casinha, Modesta prometendo voltar em 2 horas. Tudo começou numa tarde chuvosa de outono quando Ana bateu à porta de Vitória, carregando 3 bebés chorosos nos braços. Mãe, preciso de um tempo. Só 2 horas para resolver umas coisas, disse ela, os olhos evasivos, cheirando a cigarro e perfume barato. Vitória, viúva recente após perder o marido para um cancro implacável, abriu a porta sem hesitar. Os meninos com 3 anos cada um, trigêmeos, imagine-se. Agarraram-se às pernas da avó como se soubessem que aquela seria a última visão da mãe por muito tempo. 2 horas viraram dias, dias viraram semanas. Ana não voltou. Vitória ligava, mandava mensagens, até foi à polícia em Coimbra, mas nada. Desaparecida voluntariamente, disseram os agentes, encolhendo os ombros. E assim, Vitória tornou-se mãe pela segunda vez, numa casa apertada onde o espaço mal dava para uma cama extra. Os anos passaram como páginas de um livro amarelado. Vitória trabalhava como costureira numa pequena oficina perto da Universidade de Coimbra, costurando uniformes para estudantes e remendando sonhos partidos. Pedro, o mais velho por minutos, era o protetor, sempre a vigiar os irmãos. João, o do meio, tinha um coração de poeta desenhando castelos no papel e sonhando com um mar de peniche. Miguel, o caçula, era o inventor, desmontando brinquedos para entender como funcionavam. Vitória levava-os à escola pública, onde as professoras elogiavam a disciplina deles, e aos domingos iam à Sé Velha, onde ela rezava pela filha perdida e pela força para continuar. Mas por baixo daquela rotina, Vitória guardava tudo. Fotos das festas de aniversário com pastéis de nata caseiros, boletins escolares impecáveis, recibos de consultas médicas no hospital da universidade, onde Miguel quebrou o braço numa brincadeira, no parque. Tudo num envelope simples que ela selava como um tesouro, sabendo que um dia poderia precisar. 15 anos depois, o telefone tocou numa manhã ensolarada. Era Ana. Voz suave, como se nada tivesse acontecido. Mãe, quero os meus filhos de volta. Vou entrar com uma ação judicial por rapto. Vitória sentiu o chão tremer. Rapto? Ela, que havia criado aqueles meninos com suor e amor, era acusada de roubar o que nunca fora seu? Ana, agora casada com um homem rico de Porto, chamado Ricardo, vivia uma vida de luxo. Viagens para o Algarve, jantares em restaurantes Michelin. Mas algo a motivava a voltar.
Vitória contratou um advogado modesto, um amigo da família chamado Luiz, que a alertou. Isto pode ser sobre dinheiro. Verifica a herança do pai deles. O pai dos meninos, um marinheiro chamado Tiago, morrera num acidente no Mar Atlântico anos antes, deixando uma apólice de seguro que se ativaria aos 18 anos dos filhos. Ana, como mãe biológica, poderia reclamar parte se tivesse custódia. No tribunal de Coimbra, o ar estava carregado de tensão. O juiz, um homem idoso chamado Antônio, com óculos grossos e expressão severa, ouvia o advogado de Ana. A minha cliente sofreu de depressão, pós-parto grave, dependência de substâncias. Ela precisava de tempo para se tratar. Agora, está pronta para ser mãe. Vitória sentava-se ereta, os meninos, agora adolescentes de 17 anos, ao seu lado. Pedro apertava a mão de João. Miguel olhava para o chão. Senhora Vitória, criou os netos desde os 3 anos? Zrenia perguntou o juiz. Sim, meritíssimo, sozinha, após a morte do meu marido. Ana mexia-se inquieta, a beleza dela ainda intacta, mas com linhas de cálculo nos olhos. Vitória estendeu o envelope. Aqui estão as provas. Fotos, documentos, tudo o que prova que fui eu quem os criei. O juiz abriu o envelope devagar. Primeira foto. Pedro no primeiro dia de escola, com uma mochila nova comprada em segunda mão. Segunda. João ganhando um prêmio na feira de ciências da escola, lágrimas de alegria. Terceira. Miguel a aprender a andar de bicicleta no Largo da Portagem, com Vitória a segurar o selim. Depois, os papéis. Boletins com notas altas, autorizações para excursões assinadas por Vitória, cartões de saúde com o nome dela como contacto de emergência. Quanto tempo coletou isto? Zrenia perguntou o juiz. 15 anos, meritíssimo. Cada Natal sem mãe, cada febre que cuidei, cada abraço que dei. Ana empalideceu. O advogado tentou intervir. Isto não anula os direitos parentais dela. Mas o juiz ergueu a mão. Sente-se. Enquanto o juiz folheava, Vitória recordava noites, insonas. Quando os meninos choravam pela mãe, ela contava histórias de fadas portuguesas, como a da Moura Encantada, para os acalmar. Ensinou-os a fazer arroz de tomate e a respeitar o fado que tocava no rádio antigo. Pedro queria ser engenheiro. João sonhava com artes, Miguel com medicina. Eles chamavam-na avó-mãe, um termo carinhoso que aquecia o coração dela. Agora, no tribunal, os meninos falavam. Queremos ficar com a avó, disse Pedro, voz firme. O juiz acenou. Período experimental de 2 semanas com a mãe, mas sob supervisão. Vitória sentiu um nó na garganta, mas aceitou. Aquela noite em casa preparou bacalhau à Brás, o prato favorito deles, e conversou. Se quiserem ir, eu apoio. Mas dentro dela, o envelope ainda guardava segredos mais profundos. As 2 semanas começaram tensas. Ana levou-os a um apartamento luxuoso no Porto, com piscina e quartos individuais. Vejam, aqui terão tudo, dizia ela, mostrando fotos de viagens. Mas os meninos notavam o vazio. O companheiro dela, Ricardo, mal os olhava. Pedro sussurrava. Isto não é casa. João sentia falta das noites de leitura com Vitória. Miguel contava os dias. No fim da primeira semana, voltaram para Coimbra, exaustos. Avó, queremos ficar contigo, disse João. Vitória abraçou-os, mas sabia que Ana não desistiria. Contratou um detetive particular, gastando as poupanças para investigar. Descobriu. Ana estava endividada, o marido envolvido em fraudes financeiras. A apólice de seguro de Tiago era o alvo. Ativava-se em 3 meses, quando os meninos faziam 18. Confrontou Ana num café em Coimbra, o mesmo onde outrora comiam pastéis de nata juntas. Queres o dinheiro, não os filhos, disse Vitória, mostrando dossiês com extratos bancários, fotos de festas, enquanto Miguel estava no hospital com pneumonia. Ana negou, chorou, mas cedeu. Preciso de ajuda. Vitória foi firme. Retira a ação ou exponho tudo. Ana recusou inicialmente, mas a pressão cresceu.
Numa noite, a polícia ligou. Ana fora detida por cumplicidade em lavagem de dinheiro. Vitória soube que era o fim. No tribunal final, com opressão da guarda de menores presente, o juiz decidiu: custódia para Vitória, contacto limitado a cartas. Os meninos, aliviados, abraçaram-na. Obrigado, avó-mãe. Mas a história não acaba aí. Com o tempo, os meninos cresceram, entraram na universidade. Pedro em engenharia na Universidade do Porto, João em artes na de Lisboa, Miguel em medicina em Coimbra. Vitória mudou-se para uma casa maior no campo, perto de Tomar, onde plantava ervas e ouvia o silêncio. Ana escrevia cartas da prisão pedindo perdão. Às vezes respondiam. Vitória refletia. Amor é escolha diária, não sangue. E assim a vida fluía como o Douro, cheia de curvas, mas sempre em frente. Enquanto os ecos do tribunal ainda ressoavam na mente de Vitória como o badalar distante dos sinos da sede Coimbra, ela regressava à casa modesta, onde o cheiro de terra molhada se misturava ao aroma de ervas secas penduradas na cozinha. Os trigêmeos, agora com as mochilas escolares aos ombros, pareciam ter crescido centímetros só com a decisão do juiz. Pedro endireitava as costas como um capitão de navio. João traçava linhas invisíveis no ar, como se pintasse o futuro. E Miguel ajustava os óculos, calculando equações mentais para o que viria a seguir. Avó, e agora? Vamos mesmo ter de ir ao porto com ela? Swinguei Miguel, a voz misturando curiosidade e receio, enquanto Vitória servia chá de limão com mel. Uma receita antiga da avó dela, trazida das terras frias da Serra da Estrela. Vitória sentou-se à mesa de madeira gasta, marcada por anos de refeições partilhadas. Riscos de facas de quando cortavam pão alentejano, manchas de vinho tinto de noites de conversa. Vamos devagar, como o Mondego desce para o mar. O juiz deu 2 semanas, mas o coração de vocês guia o barco. Naquela noite, em vez de dormir, ela folheou álbuns velhos. Não um envelope oficial, mas um escondido no armário, com cartas antigas de Ana, rabiscos de criança, promessas de adolescente e um postal de Lisboa onde ela jurava: "Vou conquistar o mundo, mãe." O detetive, um homem discreto de nome Manuel, de Braga, entregara mais relatórios. Ana não só devia dinheiro a bancos, mas frequentava casinos no Estoril, apostando heranças alheias. Ricardo, o companheiro, era um corretor de imóveis com processos por evasão fiscal, e o apartamento no Porto era hipotecado até ao teto. As 2 semanas iniciaram com uma viagem de comboio para o Porto, onde o Douro serpenteava cinzento sob pontes de ferro. Ana esperava na estação de São Bento, com azulejos contando histórias antigas que pareciam ironizar a dela. "Bem-vindos ao vosso novo lar", exclamou, levando-os a um prédio moderno no Boa Vista, com vista para o mar ao longe. Lá, quartos separados com camas king size, uma piscina no terraço e um jantar de francesinhas quentes, mas frias de afeto. Pedro testava a água da piscina com o dedo, cético. João desenhava o skyline da janela, capturando a solidão. Miguel explorava a biblioteca vazia, procurando livros que não existiam. Aqui podem ter aulas particulares, viagens ao estrangeiro, prometia Ana. Mas os olhares dos trigêmeos desviavam para o telemóvel, onde mensagens de Vitória chegavam como âncoras. Lembrem-se do fado que cantamos juntos. No terceiro dia, uma discussão explodiu quando Ricardo chegou tarde, cheirando a uísque caro, ignorando os meninos como se fossem mobília. "Ele é o teu pai agora?" "Component placement", perguntou João, voz afiada como uma navalha de barbear. Ana defendeu-se. "Ele dá estabilidade", mas Pedro rebateu. "Estabilidade é acordar com cheiro de pão fresco, não com promessas vazias." Eles voltaram para Coimbra no fim da semana, exaustos de fingir entusiasmo. Vitória esperava com sopa de feijão verde e abraços quentes. "Contem-me tudo, sem filtros." Sentados no sofá puído, os trigêmeos desabafaram. O luxo era oco, como castelos de areia, na praia da Figueira da Foz. Miguel confessou: "Senti falta das tuas histórias sobre o avô no mar." João acrescentou: "Lá, não há alma, mavó. Aqui,
A casa respira. Vitória, sentindo o pulso da situação, marcou o encontro com Ana num café histórico no Largo da Portagem, onde o Rio Mondego murmurava segredos. Chegou cedo, pedindo um galão sem açúcar, observando os estudantes da universidade passarem com livros debaixo do braço. Lembrou-se de quando Ana sonhava estudar literatura ali, mas abandonou para viver livre. Ana apareceu, maquiada com perfeição, mas os olhos traíam cansaço. Mãe, eles precisam de mim. O Ricardo pode dar-lhes oportunidades. Vitória deslizou a pasta com os achados do detetive pela mesa. Extratos de dívidas, fotos de noites em discotecas, enquanto os meninos lutavam com gripes invernais. Oportunidades? Ou o seguro do Tiago? Faltam 3 meses para os 18 anos. Ana gelou, corando como as cerejas da cova da beira. Não é só isso. Eu mudei. A conversa azedou como leite deixado ao sol. Vitória foi implacável. Retira a queixa ou exponho tudo. As fraudes do Ricardo, as tuas ausências nos aniversários, as chamadas ignoradas quando Miguel esteve no hospital. Ana chorou, lágrimas genuínas, misturadas à manipulação. Tu sempre foste. Dura comigo, Vitória rebateu. Dura. Eu fui o colchão que amorteceu as tuas quedas. Agora, protege os teus filhos de verdade. Saíram dali com um acordo instável. Ana pensaria, mas Vitória sabia que a semente da dúvida germinava. De volta à casa, os trigêmeos esperavam ansiosos. Ela quer mesmo nós? Zrenia perguntou Pedro. Vitória revelou parte da verdade. Quer, mas misturado com interesses. Vocês decidem o próximo passo. Aquela noite, um telefonema da polícia de Porto abalou tudo. Senhora Vitória, a sua filha Ana foi detida por suspeita de cumplicidade em lavagem de dinheiro. O companheiro fugiu. Vitória sentiu um misto de alívio e pena, como quando se arranca um dente podre. Ligou para Luiz, o advogado. Isto muda o jogo. No dia seguinte, no tribunal para uma audiência urgente, o juiz Antônio revisou os novos factos. Detenção de Ana, provas de negligência. Os trigêmeos testemunharam. Queremos ficar com a avó. Comunicação por cartas, sem pressões. O juiz decretou. Custódia definitiva para a Vitória, visitas suspensas até estabilidade. Ana, algemada no ecrã de videochamada da prisão, baixou a cabeça. Aceito, mas peço perdão. Com o veredicto, a vida em Coimbra ganhou cores novas. Vitória inscreveu os meninos em atividades extras. Pedro em natação no Rio, João em aulas de desenho na academia local, Miguel em clube de ciências. Eles floresciam, notas altas, amigos leais. Vitória, com o seguro a aproximar-se, ensinou-os a gerir. Dividam, estudos, poupança, um mimo. Pedro sonhava com engenharia naval, inspirado no pai marinheiro. João com artes plásticas, capturando a luz de Portugal. Miguel com medicina, curando. Como Vitória curará almas. Ana mandava cartas da prisão em tires. Penso em vós todos os dias. Respostas vinham cautelosas, mas sinceras. Vitória refletia ao pôr do sol no Largo da Sé. O perdão não é esquecimento, é espaço para crescer. E assim, os dias teciam uma tapeçaria nova, fios de resiliência entrelaçados com esperança, enquanto o outono chegava com promessas de castanhas, quentes e noites longas de histórias partilhadas. No sol poente que tingia o céu de Coimbra com tons de laranja queimado, como se o próprio Tejo estivesse a derramar o seu fogo distante, Vitória caminhava devagar pela margem do Mondego. O envelope agora um peso leve na bolsa, mas carregado de ecos, que ainda sussurravam nas pedras do caminho. Os trigêmeos, libertos da sombra imediata do tribunal, corriam à frente, chutando folhas secas que dançavam no vento outonal. Pedro liderava com passos decididos, como se mapeasse rotas invisíveis para navios que um dia construiria. João colhia pedrinhas lisas do rio, imaginando-as como paletas de cores para quadros futuros. Miguel parava para examinar uma folha caída,
questionando em voz alta se a veia dela seguia padrões matemáticos. Avó, vamos ao mercado comprar castanhas? Como nos velhos tempos? Gritou João, virando-se com um sorriso que iluminava mais que as lanternas antigas da rua. Vitória acenou, o coração aquecido por aquela normalidade reconquistada, mas sabendo que a detenção de Ana era apenas o início de uma maré que poderia subir novamente. Em casa, enquanto assavam castanhas no fogão, a lenha que crepitava como risos contidos, ela partilhou o telefonema da polícia. A vossa mãe está em Tires, presa por aquelas fraudes. O Ricardo evaporou-se talvez para o Brasil ou Espanha. Os meninos pararam, garfos no ar, rostos misturando choque e uma estranha serenidade. Miguel, sempre o analítico, perguntou: Isso significa que ela não volta a tentar nos levar? Pedro, mastigando devagar, acrescentou: Ou que agora vem o pior: apelos, choros por carta. João, traçando círculos na mesa com o dedo, murmurou: Eu desenho-a como uma onda que quebra, mas não nos arrasta. A noite desenrolou-se em conversas fragmentadas, não lineares como um rio, mas ramificadas como os afluentes do Mondego. Falavam de sonhos interrompidos, de como o pai Tiago os deixara como histórias de mares bravos contadas por Vitória em noites de tempestade, quando o vento uivava pelas frestas da casa. Ela revelou mais do dossiê do detetive. Ana viajava para o Algarve em fins de semana de luxo, enquanto vocês lutavam com deveres de matemática. Fotos de iates em Vila Moura, jantares em restaurantes de estrela Michelin. Os trigêmeos absorviam, olhos arregalados como luas cheias, mas sem raiva explosiva. Era uma digestão lenta, como pão de centeio que sustenta. Por que nos escondeu tanto tempo? Swing questionou Pedro, voz grave como o sino da universidade. Vitória respondeu, olhando o fogo. Para que crescessem sem veneno no sangue. Agora, com 17 anos, podem filtrar o mundo sozinhos. Dias depois, a primeira carta de Ana chegou, envelope branco como neve da serra, selado com tremor visível. Meus filhos, perdoem a mãe que falhou. Na cela, penso nas vossas vozes, nos risos que perdi. Escrevam-me, por favor. Vitória leu em voz alta, na cozinha iluminada por uma vela solitária, e deixou-os decidir. João escreveu primeiro palavras poéticas. Lembro-me de um sonho onde voavas como gaivota sobre o Douro. Volta devagar. Miguel adicionou factos. Estudo biologia agora, como curar feridas. Pedro foi direto. Precisamos de tempo, como o vinho que envelhece na adega. Enviaram juntos, selando com cera derretida, um ritual que Vitória inventou para tornar o ato solene, como assinar tratados antigos. A rotina readaptou-se com camadas novas. Vitória matriculou-os em workshops na universidade. Pedro em mecânica básica, desmontando motores velhos como puzzles. João em ateliês de azulejaria, pintando padrões que contavam histórias pessoais. Miguel em laboratórios de química, misturando soluções que borbulhavam como segredos revelados. Ela própria, para não afundar em memórias, juntou-se a um grupo de caminhadas pela mata do Choupal, onde árvores centenárias sussurravam conselhos ao vento, e ali partilhava anedotas leves com outras avós, rindo de como a vida vira curvas inesperadas, como as ruas íngremes de Coimbra. O meu envelope salvou-nos, confidenciou a uma amiga, mas sem detalhes, guardando o cerne para si. 3 meses voaram como folhas ao vento, aproximando os 18 anos dos trigêmeos. O seguro de Tiago ativou-se num banco discreto de Lisboa. Uma soma modesta, mas vital. Suficiente para propinas universitárias, livros, talvez uma viagem modesta ao Minho para verem as vinhas do avô. Vitória guiou-os na divisão. 1/3 para estudos, 1 para poupança, o último para sonhos. Pedro investiu em ferramentas de engenharia, João em telas e pincéis importados, Miguel em um microscópio usado. Ana, sabendo da data pela imprensa local que vazara essa história de forma velada, mandou uma carta suplicante. Parte para mim pelos velhos tempos. Estou a mudar na prisão. Os meninos debateram à mesa sob chuva fina que tamborilava no telhado. Não é caridade,
É justiça, disse Pedro. Responderam coletivamente. O dinheiro é nosso farol agora. Usa o teu tempo para navegar sozinha. Luiz, o advogado, ligou com atualizações. Ana assina o consentimento definitivo para a tua guarda. Mas o processo criminal arrasta-se. Testemunhas, apelos. Vitória visitou Tires uma vez, sozinha, numa viagem de autocarro que serpenteava pela costa. Ondas do Atlântico batendo como corações acelerados. Ana, atrás do vidro, parecia encolhida, cabelo grisalho prematuro. Mãe, ensina-me a ser como tu. Vitória respondeu, voz como rocha. Começa por escolhas pequenas. Ler um livro na cela. Escrever verdades nuas. Saiu dali com pena misturada à resolução, parando em Sintra para comer travesseiros quentes, adoçando o amargo da jornada. Com a primavera despontando em flores silvestres ao longo do rio, os trigêmeos preparavam-se para o vestibular. Noites de estudo com café forte e mapas mentais espalhados pela sala. Vitória corrigindo redações sobre temas como resiliência em tempos de crise. Pedro mirava a Universidade do Porto para a engenharia. João, Belas Artes em Lisboa. Miguel, Medicina em Coimbra, perto de casa. Se passarmos, brindamos com vinho do Dão, prometia ela, cozinhando pratos reconfortantes como chanfana de cabrito, carne tenra como esperanças renovadas. Uma tarde, durante uma caminhada, encontraram um cão abandonado à beira do rio, magro, olhos suplicantes. Levaram-no para casa, batizando-o de Mondego, e ele tornou-se guardião, latindo para as sombras passadas. Ana mandou um desenho tosco por carta. 3 figuras de mãos dadas sob um sol. Somos nós antes da tempestade. João retribuiu com um esboço profissional. A família atual, com Vitória no centro como âncora. A troca evoluiu para trocas simbólicas. Miguel enviou um artigo sobre reabilitação psicológica. Pedro, uma foto de um barco modelo que construiu. Vitória mediava, filtrando excessos, como um dique contra inundações emocionais. Numa noite de lua cheia, sentados no terraço, os trigêmeos confessaram: sem ti, seríamos náufragos. Ela sorriu, estrelas refletindo nos olhos. E sem vós, eu seria um farol sem luz. O outono cedia ao inverno, mas o calor interno crescia, tecendo uma rede invisível que prendia o passado sem asfixiar o futuro enquanto o rio seguia seu curso, murmurando promessas de renovações inesperadas. No luar prateado que banhava as águas calmas do Mondego como um véu de seda, tecida por mãos invisíveis, Vitória parou na ponte pedestre, inclinando-se sobre a grade enferrujada para observar o reflexo dançante das luzes da cidade, fragmentos de ouro e sombra que pareciam mapear os labirintos da memória. Mondego, o cão recém-adotado, farejava o ar úmido, cauda abanando em ritmo irregular, como se captasse cheiros de aventuras passadas que os humanos ignoravam. Os trigêmeos, exaustos do estudo noturno, haviam adormecido cedo naquela noite, deixando Vitória sozinha com pensamentos que rodopiavam como folhas em redemoinho. Não lineares, mas espiralados, tocando em ecos de Ana na prisão, no seguro que se aproximava como uma maré alta, e nos sonhos dos netos que brotavam como rebentos tenros na terra fértil da juventude. De repente, o telemóvel vibrou no bolso do casaco de lã, um zumbido insistente que cortava o silêncio como uma faca afiada em manteiga fresca. Era Luiz, o advogado, voz rouca de quem fumava charutos em demasia. Vitória. Más notícias do fronte. Ana recorreu da sentença criminal, alegando coação e depressão antiga. E menciona os meninos. Quer visitas regulares, alega que o envelope foi manipulado. Vitória sentiu um arrepio subir pela espinha, não de medo, mas de uma fadiga ancestral, como as mulheres das aldeias que carregavam cântaros de água montanha acima. Manipulado? Aquelas fotos são reais como o pão que asso. O que fazemos? Luiz pigarreou. Preparamos contra-argumentos. Marca uma reunião com a assistente social amanhã.
E avisa os rapazes: transparência é a nossa âncora agora. Regressando à casa devagar, pisando pedras irregulares que ecoavam como batidas de um coração hesitante, Vitória encontrou Mondego à porta, latindo baixinho como se pressentisse a tormenta. Dentro, acendeu a lareira com gravetos secos, o crepitar flamejante iluminando paredes adornadas com desenhos de João. Abstratos agora, linhas curvas que evocavam ondas do Atlântico, não mais os bonecos infantis de outrora. Sentou-se na cadeira de baloiço herdada do marido, balançando ritmicamente enquanto planejava o dia seguinte. Levar os trigêmeos à biblioteca da universidade para pesquisa extra, talvez uma visita ao mosteiro de Santa Clara a Velha, afogado em histórias de inundações passadas, para lhes ensinar que águas revoltas eventualmente acalmam. Pela manhã, com o sol filtrando através de nuvens finas como gaze, Vitória acordou os netos com cheiro de torradas com azeite e tomate ralado. Um pequeno almoço simples que evocava domingos preguiçosos na beira alta. Hoje falamos sério, mas com o estômago cheio, disse ela, servindo sumo de laranja fresca espremida à mão. Sentados à mesa redonda, como cavaleiros de uma távola improvável, ela explicou o recurso de Ana. Ela luta como um peixe na rede, mas nós somos a rede tecida forte. Miguel, coçando a cabeça despenteada, propôs: e se enviássemos amostras do nosso dia a dia? Vídeos curtos para mostrar que estamos bem sem dramas. Pedro assentiu, mastigando pensativo. Sim, mas codificados como enigmas, para ela decifrar o quanto nos conhece de verdade. João, rabiscando no guardanapo, sugeriu: incluo um poema, codificado, versos que só façam sentido com as nossas memórias compartilhadas. A ideia floresceu como uma videira selvagem e passaram a manhã a criar um pacote digital, não um envelope de papel, mas um arquivo zipado com camadas. Um vídeo de Pedro consertando uma bicicleta velha no quintal, grunhindo instruções como um mecânico de garagem, João recitando versos sobre rios que se bifurcam, olhos brilhando como estrelas cadentes, Miguel misturando ervas no almofariz, explicando propriedades curativas com precisão de boticário antigo. Vitória adicionou uma narração suave. Isto é o nosso agora, Ana. Constrói o teu. Enviaram via o advogado que riu. Isto é arte de guerrilha emocional. A assistente social, uma mulher chamada Sofia, de olhos castanhos profundos como poços da serra, chegou à tarde, carregando uma pasta grossa como um tomo. Medieval. Sentaram-se no jardim sob um limoeiro carregado de frutos amarelos que pendiam como promessas de azedo doce. O recurso de Ana é fraco, mas precisamos de depoimentos frescos, explicou Sofia, anotando enquanto os trigêmeos falavam, não em coro, mas em solo alternado. Pedro sobre planos de construir modelos de barcos com materiais reciclados do Rio. João descrevendo como pintava murais inspirados em lendas portuguesas, como o galo de Barcelos, que simboliza justiça. Miguel divagando sobre experimentos caseiros com vinagre e bicarbonato, bolhas efervescentes representando reações imprevisíveis da vida. Enquanto Sofia partia, Mondego latiu para um gato vadio que espreitava o muro, e Vitória riu, aliviando a tensão. Até os animais sabem defender o território. Os dias seguintes desenrolaram-se em padrões irregulares, como um tapete arraiolo tecida à mão. Um dia de estudo intenso na biblioteca, com pilhas de livros sobre história marítima para Pedro, tratados de arte renascentista para João, manuais de anatomia para Miguel, outro de passeio pelo jardim botânico, identificando plantas exóticas, que Vitória comparava a emoções humanas. Esta é resiliente como nós. Floresce em solo pobre. Ana respondeu ao pacote com uma carta manuscrita, tinta borrada como lágrimas secas. Decifrei o poema, João. Refere-se àquela noite de fogueira na praia, da Nazaré. Quero mais enigmas. A troca evoluiu para um jogo sutil. Cartas indo e vindo como pombos-correio em migração. Enigmas criptográficos de Miguel, com pistas químicas,
charadas mecânicas de Pedro, resolvíveis com lógica de engrenagens, haikus visuais, de João, desenhos que se desdobravam em mensagens ocultas. Vitória supervisionava, adicionando toques maternos. Lembrem-se, isto cura feridas, não as reabre. Luiz atualizava. O juiz marcou audiência para o recurso em 2 semanas. O vosso arquivo de vida impressionou. Pode ser exibido como prova. Vitória preparou-se costurando novas camadas ao envelope original. Impressões dos enigmas, respostas de Ana, provando um diálogo nascente, mas controlado. Num entardecer chuvoso, com gotas tamborilando no telhado como dedos impacientes, os trigêmeos surpreenderam Vitória com um presente improvisado. Um colar feito de conchas do Mondego, polidas à mão, cada uma representando um ano de ausência de Ana. Para te lembrar que o tempo molda pérolas de cascalho, disse Pedro, pendurando-o no pescoço dela. Ela tocou as conchas, frias e suaves, e contou uma história inédita. Quando Ana era pequena, colecionávamos conchas em peniche, sonhando com tesouros submersos. Talvez ela volte a isso. Mondego deitou-se aos pés dela, ronronando como um motor satisfeito, enquanto a chuva cessava, deixando um arco-íris parcial sobre a cidade, ponte etérea ligando passado e porvir. A audiência aproximava-se como uma onda na praia, crescendo devagar, mas inexorável. Vitória levou os netos a uma viagem curta para o convento de Tomar, ruínas templárias cheias de símbolos esotéricos, para lhes incutir mistério e força. Como os cavaleiros, defendemos o nosso graal, a família. Lá, entre colunas torcidas como ciprestes antigos, eles juraram lealdade mútua, não com palavras grandiosas, mas com toques de mão. Pedro apertando o ombro de João, João cutucando Miguel, Miguel piscando para Vitória. De volta prepararam defesas, simulações de perguntas, respostas afiadas como espadas forjadas. No dia da audiência, o tribunal de Coimbra cheirava a papel velho e café requentado. O juiz Antônio folheando documentos com sobrancelhas franzidas como sulcos de arado. Ana apareceu via vídeo, rosto pixelado, mas expressivo, olhos suplicantes como os de um náufrago. Meritíssimo. Mudei com os enigmas deles. Provei que os conheço. O advogado dela exibiu respostas decifradas, mas Luiz contra-argumentou. É superficial, como verniz sobre madeira podre. Veja os anos de ausência. Os trigêmeos testemunharam por turno. Miguel com dados frios. 15 anos sem contato equivalem a 5.475 dias perdidos. João com metáforas. Somos árvores que cresceram tortas sem sol materno. Pedro com pragmática. Construímos sem ela. Agora, reforçamos as fundações. O juiz ponderou, martelo suspenso como espada de Damocles, e decidiu. Recurso negado. Comunicação continua via enigmas supervisionados, sem visitas por 6 meses. Ana assentiu, derrotada, mas não quebrada. Aceito o desafio. Vitória saiu dali com os netos, parando num café para pastéis de nata quentes, creme derretendo como barreiras derretidas. Ganhamos uma batalha, mas a guerra é interna, murmurou ela, lambendo açúcar dos dedos. Mondego esperava em casa, cauda abanando como bandeira de vitória, enquanto o sol se punha, pintando o rio de tons violeta, prometendo auroras imprevisíveis. Os meses seguintes dançaram em ritmos variados, como um fandango alentejano, lentos e intensos. Os enigmas de Ana tornaram-se mais profundos, revelando fragmentos da sua juventude. Lembro o dia que caí da bicicleta em Aveiro, e tu me curaste com beijos. Os trigêmeos respondiam com camadas próprias, Pedro enviando quebra-cabeças mecânicos por foto, peças que se encaixavam só com paciência, João com colagens de imagens, sobrepondo passado e presente, Miguel com fórmulas químicas que decifradas formavam poemas. Vitória arquivava tudo, criando um novo envelope digital, backup em nuvem como tesouro moderno. Com os 18 anos chegando como um comboio apressado, o seguro de Tiago foi depositado.
Não uma fortuna, mas sementes para colheitas futuras. Vitória organizou uma cerimônia simbólica no jardim. Cada um plantou uma árvore. Carvalho para Pedro, pela força. Oliveira para João, pela paz. Limoeiro para Miguel, pela acidez vital. Cresçam com elas, disse ela regando com água do mondego. Ana soube pela carta seguinte e pediu: uma fatia para o meu renascer? Eles negaram gentilmente. Constrói o teu pomar. Luiz confirmou. Tudo legal. Ela não toca. Numa virada inesperada, durante uma caminhada pela mata, Mondego encontrou um ninho de pássaros caídos, pintacilgos feridos. Miguel tratou-os com ervas. João construiu uma gaiola temporária de ramos. Pedro calculou a altura ideal para recolocá-los. Vitória viu ali uma metáfora viva. Como nós. Caímos, mas voamos de novo. Ana, inspirada por uma carta sobre o incidente, enviou sementes de flores selvagens para o vosso jardim crescer colorido. Plantaram-nas e brotaram em tons inesperados. Vermelhos flamejantes como paixão reprimida, azuis serenos como o céu pós-tempestade. A primavera explodiu em flores, coincidindo com os resultados do vestibular. Pedro aceito no Porto, João em Lisboa, Miguel em Coimbra. Celebrações envolveram um piquenique no Rio, com sardinhas grelhadas e vinho verde borbulhante, risos ecoando como sinos festivos. Vitória sentiu um vazio doce e azedo. Voem, mas voltem ao ninho. Ana mandou parabéns por carta com um enigma final. Qual o rio que une sem dividir? Resposta coletiva. O nosso sangue, mas escolhido. Assim, as estações giravam, tecendo narrativas, entrelaçadas com Mondego correndo atrás de borboletas, símbolo de transformações efêmeras mas belas, enquanto o futuro se desdobrava como um mapa antigo, cheio de rotas inexploradas e tesouros ocultos. Sob o arco-íris que se dissipava como um sussurro efêmero no céu lavado pela chuva, Vitória dobrou o canto da rua estreita que levava ao mercado de Coimbra, onde vendedores gritavam preços de frutas maduras como se negociassem segredos ancestrais, e o cheiro de peixe fresco misturava-se ao de especiarias moídas na hora, criando um tapete olfativo que envolvia os sentidos como um abraço inesperado. Mondego puxava sabatrela, nariz colado ao chão úmido, traçando trilhas invisíveis de odores caninos que o levavam a saltitar entre poças, refletindo nuvens fofas, enquanto os trigêmeos, carregando sacos de compras vazios, tagarelavam sobre os resultados do vestibular como se fossem troféus de uma caçada lendária. Pedro calculando distâncias de comboio para o porto, João imaginando murais nas paredes das belas artes, Miguel listando anatomias que dissecaria em aulas práticas. Avó, e se plantássemos essas sementes de Ana no canteiro do fundo, para ver que cores saem? Propôs João, balançando um saco de pães quentes, que exalavam vapor como fumaça de dragão adormecido. Vitória parou diante de uma banca de queijos da Serra da Estrela, tocando a casca cremosa com dedos experientes, e respondeu com um meio sorriso que escondia camadas de sabedoria acumulada. Plantem, mas reguem com cautela. Flores forçadas murcham, rápido, como promessas ao vento. Eles compraram figos secos e azeitonas temperadas, barganhando com o vendedor como mercadores de outrora nas rotas da seda. E no caminho de volta, desviaram para o Parque Manuel Braga, onde bancos de ferro forjado convidavam a pausas contemplativas sob árvores que sussurravam folhas ao vento. Sentados ali, com Mondego roendo um pau encontrado, Miguel quebrou o silêncio com uma ideia que brotou como uma erva daninha fértil. E se criássemos um diário coletivo? Cada um anota um enigma por dia, e Ana responde do seu lado, tipo um eco através das grades. Pedro atirando pedrinhas num lago próximo, onde círculos concêntricos se expandiam como rumores em vila pequena, concordou. Mas com twists, o meu seria sobre engrenagens que giram ao contrário, forçando-a a pensar em reversos da vida. João,
esboçando no bloco de notas um labirinto de linhas que se entrelaçavam como veias de mármore, acrescentou: "O meu, um mosaico onde peças faltam, simbolizando vazios preenchíveis." Vitória observou patos deslizando na água, penas iridescentes capturando luz fragmentada, e acenou: "Façam, mas lembrem que diários revelam mais do escritor que do leitor." A tarde dissolveu-se em tarefas domésticas que fluíam, como um riacho sinuoso. Pedro consertando uma goteira no telhado com marteladas ritmadas como tambores de festa popular. João misturando tintas para um novo esboço, cores espirrando como fogos de artifício improvisados. Miguel catalogando ervas, secas em frascos de vidro, etiquetas rabiscadas, com caligrafia precisa como fórmulas alquímicas. Vitória, no meio do caos organizado, preparava uma sorda de marisco. Pão embebido em caldo fumegante, que borbulhava promessas de sabores costeiros, enquanto o rádio tocava um fado moderno. Voz rouca cantando de saudades, que se transformam em asas. Luiz ligou novamente, sinal fraco como eco em caverna. "O juiz quer depoimentos gravados. Enviem vídeos dos vossos dias, para contrabalançar os apelos dela." Eles gravaram então, não como atores em palco, mas como navegadores, registrando diários de bordo. Pedro filmando-se a montar um puzzle mecânico de madeira, peças clicando como ossos se ajustando. João capturando o processo de uma aguarela que sangrava tons de azul oceânico, pincel dançando como folha ao vento. Miguel demonstrando uma reação química simples com vinagre e sal, efervescência subindo como espíritos libertos. Vitória editou os clipes num telemóvel antigo, cortando e colando como uma tecelã de mantas alentejanas, enviando para Luiz com uma nota: "Aqui, a nossa tapeçaria viva." Ana, por carta que chegou como um pombo atrasado, decifrou: "O puzzle de Pedro é, como a minha mente, peças soltas esperando encaixe." Mandem mais. Os 18 anos dos trigêmeos despontaram como um sol nascente sobre o Atlântico, celebrados não com fogos barulhentos, mas com uma fogueira no quintal. Chamas lambendo lenha seca, enquanto contavam anedotas de infância. Como a vez que fingiram ser piratas no rio, barcos de papel navegando correntes imaginárias. O seguro chegou via transferência bancária, números frios que se transformaram em planos quentes. Pedro comprou um kit de modelismo naval, miniaturas de caravelas, que evocavam explorações de Vasco da Gama. João investiu em uma viagem curta a Óbidos, para capturar muralhas medievais em tela. Miguel adquiriu um estetoscópio usado, ouvindo batidas de coração como sinfonias internas. Ana soube e pediu em enigma: "Qual o tesouro que se divide sem diminuir?" Eles responderam: "O conhecimento. Usa o teu para minerar o teu próprio." Luiz trouxe boas novas numa visita surpresa, trazendo vinhos do Dão como oferenda. O recurso dela: enfraquece. Os vídeos viraram o jogo. Audiência final em um mês. Vitória, servindo copos que tilintavam como sinos de capela, brindou. As viradas imprevisíveis, como curvas do Douro. Mondego, farejando o ar vinoso, deitou-se aos pés deles, pelagem brilhando à luz do fogo. Guardião, silencioso de segredos familiares. A noite estendeu-se em jogos de sombras projetadas pelas chamas. Histórias tecidas em fios de fumaça que subiam espiralando para estrelas indiferentes, enquanto enigmas de Ana chegavam cada vez mais intrincados, desafiando-os a desatar nós emocionais, como marinheiros desatando cordas encharcadas. Com o verão aproximando-se em ondas de calor que faziam o ar tremular como miragens no Alentejo, os trigêmeos partiram para estágios curtos. Pedro num estaleiro em Setúbal, soldando metais que chiavam como serpentes. João, num ateliê em Évora, esculpindo argila que se moldava sob dedos ágeis. Miguel num laboratório em Aveiro, pipetando soluções que mudavam cores como camaleões. Vitória ficou com Mondego, caminhando por trilhos da serra, onde ventos carregavam pólen como mensageiros invisíveis,
e ela coletava ervas selvagens para infusões que acalmavam ânimos turbulentos. Uma carta de Ana trouxe uma foto borrada. Ela num grupo de terapia na prisão, sorrindo tímido. Decifrando-me a mim mesma agora. A audiência final irrompeu como uma trovoada súbita. Tribunal abafado por ventoinhas, zumbindo como abelhas irritadas. O juiz, barba branca como espuma de onda, ouviu argumentos finais. Advogado de Ana pintando retratos de redenção, Luiz contrapondo com mosaicos de negligência. Os trigêmeos, via vídeo, declamaram. Miguel com equações de equilíbrio emocional. João com analogias artísticas de telas rasgadas mas remendadas. Pedro com diagramas de estruturas que resistem furacões. Decisão. Recurso indeferido. Comunicação evolui para chamadas supervisionadas, se mutuamente acordado. Ana no ecrã acenou. Aceito o mapa que traçarem. Saindo do tribunal para um céu agora limpo, Vitória comprou gelados de limão azedo, lambendo o derretimento como se lambesse feridas cicatrizadas. Chamadas quando estiverem prontos, disse aos netos por telemóvel, vozes ecoando de cidades distantes. Mondego, ao regresso, saltou neles virtualmente através de fotos enviadas. Cauda borrão de alegria. As estações prosseguiam em espirais imprevisíveis, enigmas transformando-se em diálogos sussurrados. Sementes brotando em flores híbridas que desafiavam classificações, enquanto o rio da vida corria, carregando sedimentos de passado para deltas, férteis de possibilidades inauditas, com os deltas do futuro se abrindo como leques de palmeiras balançando ao sopro salgado do Atlântico. Vitória mergulhava nos ritmos pulsantes do verão coimbrão, onde o calor se infiltrava pelas frestas das persianas como um ladrão astuto, roubando o frescor da madrugada e deixando um rastro de suor perolado na pele. Mondego, agora um companheiro inseparável com pelagem dourada pelo sol, farejava trilhas invisíveis no quintal, desenterrando ossos imaginários enquanto os trigêmeos, dispersos pelas cidades como sementes levadas pelo vento, trocavam mensagens em cadeias criptográficas que evoluíam dos enigmas para confissões veladas. Pedro descrevendo soldaduras que faiscavam como estrelas cadentes em Setúbal, João enviando fotos de argilas que se contorciam sob seus dedos em Évora, Miguel relatando gotas, de soro que pingavam ritmadas como metrônomos em Aveiro. Uma manhã, quando o orvalho ainda bordava as folhas do limoeiro como joias efêmeras, chegou um pacote inesperado de tires. Não uma carta simples, mas uma caixa de madeira entalhada à mão, cheirando a pinho fresco das florestas do Minho, contendo um quebra-cabeça artesanal. Peças irregulares de cortiça que, montadas, formavam um mapa estilizado de Portugal, com rios traçados em veias de tinta azul. Ana anexara uma nota em caligrafia trêmula. Monte-o e encontre o tesouro escondido. Uma memória que só nós partilhamos. Vitória reuniu os netos via videochamada. Telas divididas como janelas de um trem em movimento. E juntos decifraram. O tesouro era um ponto marcado em Peniche, onde Ana e Vitória haviam caçado conchas na infância. Um código para uma história de sirenes que a mãe contava à filha em noites de luar. Pedro, com mãos calejadas de metal derretido, sugeriu: respondamos com um contramapa. O nosso Portugal, com pontos de virada que ela perdeu. João, sujo de barro seco como um oleiro antigo, propôs: adiciono relevos táteis, texturas que ela sinta. Ao toque. Miguel, luvas de látex ainda nos dedos, acrescentou: incluo coordenadas químicas, elementos que reagem ao ar e mudam de cor. Vitória coordenou a criação no quintal, sob um toldo improvisado de lençóis velhos que filtravam a luz em padrões mosqueados como vitrais de uma capela esquecida. Mondego observava a cabeça inclinada como um juiz canino, ocasionalmente lambendo uma peça caída, adicionando um selo salivar de aprovação. O pacote foi enviado por correio expresso, cruzando autoestradas como uma flecha disparada de um arco tenso, e Ana respondeu, dias depois com um áudio gravado na prisão.
voz entrecortada por ecos de grades metálicas, contando a lenda de Peniche, com variações pessoais. Na minha versão, a sirene não canta para atrair, mas para curar feridas do mar. Os trigêmeos escutaram no jardim ao entardecer, sol poente tingindo o céu de tons carmesim como sangue diluído em vinho, e gravaram respostas em camadas sonoras. Pedro com ruídos de marteladas ecoando como códigos Morse. João com sussurros poéticos, sobretextos, a melodias de guitarra improvisada. Miguel com sons de bolhas, estourando em tubos de ensaio, formando sinfonias químicas. Luiz interrompeu o fluxo com uma ligação vespertina, voz ecoando como de uma caverna profunda. Ana propõe chamadas semanais, supervisionadas por um mediador. O juiz aprova se vocês concordarem. É um degrau para pontes, não abismos. Vitória consultou os netos em uma conferência noturna, estrelas piscando como olhos curiosos no céu negro, e decidiram. Uma por mês, com temas pré-definidos, como um baile, mascarado, onde máscaras caem devagar. A primeira chamada veio como um trovão distante, tela dividida em quadrantes. Ana pálida sob luzes fluorescentes, os trigêmeos em fundos variados. Estaleiro barulhento, ateliê bagunçado, laboratório estéril. Falaram de temas neutros. O tempo em Faro que Ana sonhava revisitar, as ondas de Setúbal que Pedro domava em pranchas imaginárias. Mas uma reviravolta surgiu como um redemoinho no rio. Durante a chamada, Ana mencionou Ricardo, o fugitivo, sussurrando. Ele mandou uma mensagem. Quer ajudar com o seguro remanescente. Vitória congelou, como se o ar se solidificasse em gelo da serra, e cortou. Sem intermediários sombrios. Após contratou Manuel, o detetive, para rastrear. Ricardo escondia-se no Brasil, em praias de Copacabana, tramando retornos via contatos obscuros. Cuidado, é uma cobra enrodilhada, avisou Manuel por e-mail criptografado. Vitória fortificou as defesas. Mudou senhas bancárias como trancas de castelo medieval, ensinou os netos códigos de emergência, sequências de emojis que sinalizavam perigo, como gaivotas voando baixo. O verão crestou em ondas de calor que faziam o Mondego evaporar em névoas dançantes, e os trigêmeos retornaram para um fim de semana de construção coletiva. Ergueram uma estufa improvisada no quintal, painéis de plástico reciclado capturando o sol, como prismas, plantando sementes híbridas que brotavam em formas bizarras, tomates vermelhos com veias azuis, ervas que mudavam aroma ao toque. Ana, na chamada seguinte, admirou via foto. Como a nossa família, misturada, resiliente. Mas Pedro detectou uma nota falsa, como uma moeda contrafeita. Ela sonda o seguro ainda. Vitória redirecionou. Fala de ti, não de bens. Numa virada poética, João ganhou um concurso local de arte em Évora. Uma escultura de argila representando mãos entrelaçadas em espiral, inspirada nas chamadas. Mãos que se buscam sem se tocar. Enviou uma réplica miniatura para Ana, que respondeu com um colar, de conchas perfuradas, cada uma gravada com iniciais. V para Vitória. P, J, M para os filhos. Um círculo incompleto, escreveu ela. Miguel testou as conchas quimicamente, confirmando a autenticidade. Não há veneno, só sal marinho. Pedro as montou em um mobile que tilintava ao vento, pendurado na estufa, sons como sinos tibetanos invocando paz frágil. Luiz atualizou em uma visita chuvosa, gotas tamborilando no telhado como dedos nervosos. Ricardo foi preso no Rio. Extradição pendente. Ana nega contato, mas o juiz monitora. Vitória serviu chá de hortelã colhida fresca, folhas esmagadas liberando vapores que limpavam o ar. Que venha a verdade, como chuva que lava. Os trigêmeos reunidos propuseram um pacto de ondas. Cada chamado uma onda que chega e recua, levando detritos emocionais. Ana aceitou, voz tremendo na linha. Vou surfar essas ondas, não afogar-me. O outono insinuou-se em folhas que rodopiavam como dançarinos enlouquecidos.
E Vitória levou Mondego a uma feira rural em Montemoro Velho, onde barracas vendiam queijos, curados como pedras preciosas e vinhos que dançavam na língua. Lá, encontrou uma velha conhecida de Beira, que sussurrou rumores. Ana aprende ofícios na prisão, tecelagem, como as aranhas que fiavam teias invisíveis. Inspirada, Vitória enviou fios de lã tingidos com corantes naturais do jardim, desafiando. Tece uma manta para o inverno que vem. Ana respondeu com um retalho bordado. Padrões de rios que se unem não se dividem. Numa chamada surpresa mediada por Sofia, a assistente, Ana revelou uma gravidez antiga perdida, voz quebrando como vidro fino. Foi por isso que fugi. Medo de repetir erros. Os trigêmeos absorveram respostas variando. Miguel com empatia. Científica. Hormônios traem, mas terapia reconstrói. João com metáfora. Como argila rachada que se remolda. Pedro com pragmatismo. Construa pontes sólidas agora. Vitória mediou, como uma ponteira em tear. Passado é fio. Futuro é tecido. Com o inverno se aproximando em mantos de geada que cristalizavam o Mondego em espelhos imóveis, os enigmas evoluíram para narrativas compartilhadas. Ana contando fragmentos de juventude em Lisboa. Os filhos entrelaçando com visões atuais. Mondego, enrolado aos pés de Vitória durante chamadas, roncava como um motor de barco antigo, ancorando o momento. Luiz confirmou. Extraditado, Ricardo confessa. Ana inocente de parte, pena reduzida. Vitória plantou bulbos de tulipas holandesas no jardim, importadas como símbolo de renovações exóticas. Florescerão na primavera, como nós. Uma nevasca rara. Polvilhou Coimbra de branco imaculado e os trigêmeos voltaram para batalhas de bolas de neve no quintal, risos ecoando como sinos de Natal. Ana, por chamada nevada, cantou uma canção de embalar antiga, voz trêmula unindo-se às deles em harmonia hesitante. Vitória observou neve derretendo em gotas que escorriam como lágrimas purificadoras e pensou. Camadas se dissolvem, revelando núcleos duros, mas maleáveis. O ciclo girava. Teias tecidas em padrões imprevisíveis, sementes germinando em solos outrora áridos, enquanto ventos do norte traziam promessas de auroras boreais imaginárias, pintando horizontes com pinceladas de possibilidades inexploradas.